Todo o prédio do escritório zombava da quieta faxineira, mas um dia o chefe a convidou para se sentar em importantes negociações. O cabelo da secretária ficou grisalho quando percebeu o que estava acontecendo. Ninguém realmente prestava atenção em Nancy, a faxineira, no escritório da empresa de construção, vestida com seu uniforme de trabalho e luvas amarelas. Esta mulher lutava incansavelmente contra a poeira nas janelas, a sujeira no chão e o lixo nas lixeiras. Era difícil dizer se Nancy gostava do seu trabalho, já que sempre trabalhava em silêncio e preferia não distrair a equipe com conversas vazias. O chefe nunca teve reclamações sobre a mulher, porque ela sempre fazia seu trabalho bem, mantendo o espaço do escritório limpo e brilhante como uma moeda nova. Muitos dos funcionários frequentemente a chamavam pelo nome errado e alguns nem queriam saber o nome dela. Os dias de Nancy eram cheios de trabalho monótono e árduo, e eram todos semelhantes como duas gotas de água. Um dia, enquanto limpava o escritório do chefe, Nancy se tornou acidentalmente testemunha de uma conversa bastante estranha. Sentados à mesa, o chefe e sua secretária pareciam ter uma conversa muito agitada e gesticulavam ativamente com as mãos. Então, o que eu devo fazer agora? Como vamos negociar amanhã? Perguntou Elliot Clark, sua voz parecendo desesperada. Foi sob sua liderança que a empresa vinha florescendo há vários anos. O chefe estava irritado porque importantes negociações com representantes de uma empresa chinesa estavam planejadas para o dia seguinte. Seu tradutor interno teve angina e teve que ser internado no hospital no dia anterior. Não sei, senhor, talvez devêssemos contratar um intérprete externo. Podemos tentar contatar uma agência de tradução, por exemplo, respondeu Arthur Johnson. Ele se sentia culpado por ocupar duas posições, como secretário e recrutador. Isso não é uma opção. Eu vi como eles trabalham. Suas traduções são tão ruins que é impossível entender sobre o que os parceiros estão falando. Se ao menos fosse uma língua mais simples, como o francês ou o espanhol, por exemplo, mas existem poucos especialistas que realmente conhecem esse idioma, disse o Sr. Clark com dúvida. Nesse momento, Nancy, que involuntariamente ouviu toda a conversa do começo ao fim, olhou para seus superiores com uma pergunta silenciosa. O que é, Nancy? Terminou de limpar, perguntou a secretária irritada. A jovem funcionária de limpeza ficou um pouco envergonhada e, em seguida, ajeitou suas franjas que tinham se soltado de debaixo de sua touca. Terminei, Sr. Johnson, mas não era isso que eu queria dizer. O fato é que, se precisarem de um intérprete, posso ajudar, disse ela. E o que você pode fazer? Posso perguntar? Irá conversar com nossos parceiros chineses usando gestos, perguntou o chefe com ironia na voz. Nancy ficou ainda mais envergonhada, seu rosto corando. Não, senhor. Eu conheço muito bem este idioma e posso ajudar, respondeu ela, tomando coragem. O chefe e sua secretária olharam um para o outro, incrédulos e ainda sem entender o que estava acontecendo. Então, Elliot Clark abriu o cofre e pegou uma cópia do contrato escrito em chinês, entregando-o à jovem funcionária de limpeza e dizendo, leia em voz alta e traduza o que você leu. Para a grande surpresa de ambos os homens, Nancy pegou a folha cheia de caracteres chineses sem hesitação e começou a ler com confiança. Então, sem hesitação, traduziu tudo o que havia lido e até apontou 2 erros de grafia no texto. Não é preciso dizer que toda a situação impressionou o chefe e a secretária. Eles ficaram verdadeiramente surpresos. Nancy, como você sabe tão bem este idioma e por que está trabalhando como faxineira? Elliot Clark perguntou. A garota simplesmente sorriu timidamente e deu de ombros em resposta. Claro que o chefe da empresa entendeu que estava correndo um grande risco ao contratar uma faxineira para as negociações. No entanto, ele não tinha realmente uma opção melhor, então decidiu arriscar. Bem, Nancy, vou lhe dar uma chance de provar a si mesma e interpretar para nós durante as negociações de amanhã. Agora termine seu trabalho e o Sr. Johnson irá levá-la às compras para comprar roupas novas.
Você não pode vir para as negociações com sua roupa de limpeza, disse o Sr. Clark sorrindo. Nancy concordou com a cabeça e deixou o escritório para se trocar. Meia hora depois, Nancy e a secretária já estavam na loja de roupas no meio do centro comercial. A vendedora deu uma boa olhada no corpo esbelto de Nancy e rapidamente escolheu uma roupa de escritório que ela precisava. Em resposta ao olhar de Nancy para o Sr. Johnson, ela o viu sorrindo e dando sinal de aprovação. Nossas funcionárias de limpeza são realmente bonitas, pensou o homem, levando Nancy para casa. Como aconteceu, a jovem morava em um apartamento alugado na periferia da cidade. Ao se despedir, Arthur Johnson lembrou à nova tradutora a que horas ela precisava estar no escritório no dia seguinte e então desapareceu na noite em seu carro caro. No dia seguinte, Nancy acordou mais cedo do que o habitual e imediatamente começou a trabalhar em sua aparência. Depois de passar pelo menos uma hora na frente do espelho, ela finalmente vestiu sua roupa de negócios e foi para o escritório. Durante as negociações, o Sr. Clark e sua secretária estavam extremamente ansiosos sobre o resultado da reunião. No entanto, apesar de todos os seus medos, Nancy se saiu muito bem e a delegação da China ficou muito satisfeita com a tradutora que mostrou um conhecimento profundo de sua língua nativa. Parabéns, Nancy! Honestamente, eu não esperava que você se saísse tão bem. Você deveria deixar seu emprego de limpeza e pensar em uma carreira em nossa empresa, disse o chefe, satisfeito com o resultado bem-sucedido das negociações. Muito obrigada. Sou muito grata, Sr. Clark. Isso seria ótimo, respondeu Nancy modestamente. Bem, do que você está esperando então? Deixe-me ver seus documentos e seu diploma e eu o contratarei como tradutor em tempo integral, interveio a secretária na conversa. Em resposta a isso, Nancy jogou as mãos para cima e explicou que não tinha nenhum documento com ela naquele momento. Ok, você pode trazê-los mais tarde. Não acho que seja tão importante, especialmente depois do que você fez por nós hoje, apressou-se o chefe para aliviar a situação. Nancy respirou aliviada e, tendo obtido permissão da gerência, saiu do escritório. Enquanto isso, o chefe pediu a seu secretário que investigasse a misteriosa garota que estava trabalhando como empregada de limpeza, mas sabia chinês perfeitamente. Arthur Johnson prontamente concordou em conduzir a verificação de antecedentes. Parte do zelo do secretário era devido ao seu desejo de agradar o chefe, enquanto a outra parte se devia ao fato de que ele realmente simpatizou com Nancy, especialmente depois de sua maravilhosa transformação da quieta funcionária de limpeza para a beleza de escritório que falava chinês. Levou cerca de uma semana para Arthur encontrar todas as informações necessárias e quando ele chegou ao escritório do chefe com a pasta em suas mãos, ele tinha um sorriso satisfeito no rosto. Aqui, Sr. Clark, encontrei tudo o que precisamos, mas talvez devesse pedir a Nancy para entrar primeiro para que ela possa contar tudo pessoalmente, sugeriu o secretário. O chefe concordou e logo a jovem já estava em pé na sua frente, insegura sobre como começar sua história. Finalmente reunindo coragem, ela começou a falar. Como se viu, a ex-funcionária de limpeza era na verdade Nancy White. O pai da mulher era um empresário rico que perdeu a esposa durante um parto difícil quando tinha 43 anos. Felizmente, os médicos conseguiram salvar a recém-nascida. O casal não pôde engravidar por um longo tempo e, quando finalmente aconteceu, a saúde de Amanda White já havia sido prejudicada por todos os tipos de tratamentos hormonais. Brandon White lidou muito mal com a morte de sua esposa e levou cerca de 6 meses para superar sua depressão. Felizmente, o homem encontrou forças para continuar vivendo e cuidar de sua filha recém-nascida. Assim, apesar de não ter uma mãe, Nancy foi cercada por amor e cuidado desde tenra idade. A menina também teve uma babá incrível, a Sra. Reynolds, que amava muito o bebê. Tudo correu bem até que a viúva milionária trouxe uma nova mulher para casa. Por uma estranha coincidência, ela parecia exatamente com a falecida esposa do milionário e até tinha o mesmo nome, Amanda. Assim que a madrasta se mudou para a família, a situação na casa mudou imediatamente para pior. Aparentemente,
Amanda não gostou de Nancy desde os primeiros minutos de conhecê-la e parece ter feito dela sua inimiga número 1. A senhora Reynolds imediatamente percebeu a ardilosa caçadora de fortunas que decidiu impor sua própria ordem na casa, mas não pôde fazer nada a respeito. Mr. White amava sua nova esposa e não permitia que ninguém falasse mal dela. Como se viu mais tarde, a mulher tinha planos muito ambiciosos para a viúva milionária. Ela estava planejando colocar as mãos na fortuna de Mr. White para garantir que Nancy não ficasse em seu caminho. Assim que a garota ficou um pouco mais velha, Amanda sugeriu que Mr. White a enviasse para um internato na Inglaterra. Assim, Amanda estava planejando se livrar da enteada odiada e sua babá de uma só vez. Brandon White gostou da ideia de sua esposa e, sem pensar muito a respeito, comprou uma passagem para Nancy para Londres. O tempo passou e, embora ela estivesse longe de casa e sentindo falta de sua amada babá, Nancy recebeu uma boa educação e aprendeu vários idiomas. Infelizmente, nessa época, a saúde do pai não estava boa. Ele estava tendo sérios problemas com o coração e, durante os estudos de Nancy no exterior, Brandon White se tornou um visitante frequente do departamento de cardiologia de uma clínica particular. No entanto, apesar de todos os esforços dos médicos, o último ataque cardíaco de Brandon deixou o homem sem chance de sobrevivência. Amanda era tão astuta que nem mesmo ia contar a Nancy sobre a morte de seu pai. Foi somente graças a uma ligação da babá que ela soube o que havia acontecido com seu pai. Quando a filha enlutada voltou para sua terra natal, o corpo do pai já estava enterrado. Sem deixar sua enteada se acalmar, a madrasta disse à jovem que seu pai havia legado toda a fortuna para sua esposa. Como isso é possível? Posso ver uma cópia do testamento? Perguntou Nancy timidamente, mas Amanda não queria ouvir nada. Tendo permitido que a enteada odiada passasse uma noite na casa, ela a expulsou na manhã seguinte. Enquanto isso, todos os documentos de Nancy desapareceram misteriosamente de sua bolsa. Sem nenhum meio de se sustentar, Nancy decidiu arrumar um emprego e depois descobrir o que fazer a seguir. Foi assim que ela se tornou a faxineira nos escritórios de uma empresa de construção, onde provou ser uma excelente funcionária. Depois de ouvir a história da jovem, a secretária pausou por um segundo e disse algo que quase fez Nancy desmaiar. Na verdade, Amanda mentiu para você, senhorita White. Seu pai deixou toda a fortuna para você, disse Arthur Johnson, sem tirar os olhos da garota. O tenso silêncio que pairou no escritório foi interrompido pela voz do chefe. Senhor Johnson, acho que você precisa ajudar a senhorita White a obter justiça, disse ele. A secretária concordou e decidiu não adiar uma tarefa tão importante. Então, no dia seguinte, pessoas uniformizadas foram à casa de Amanda, guiadas por Arthur. Eles ajudaram a mulher a se mudar da casa que ela havia tomado ilegalmente. Como se viu, a viúva astuta morava lá com seu amante, cujo caso tinha começado quando Brandon White ainda estava vivo. Agora que tudo voltou ao seu devido lugar e a justiça triunfou, Nancy convidou sua amada babá para voltar a morar na casa, e ela concordou de bom grado, já que também estava devastada com a separação forçada. Ao ajudar a ex-lavadora de escritórios, Arthur Johnson se apaixonou involuntariamente por ela e, julgando pelas bochechas coradas de Nancy, os sentimentos eram mútuos. Havia muitos momentos agradáveis pela frente para o jovem casal, que encheriam seus corações com verdadeira alegria. Assim chegamos ao final, queridos amigos, de nossa história em áudio de hoje. Deixe seu comentário, dê seu like, se inscreva e ative o sininho. Até nosso próximo vídeo. Tchau!